Sabia que tem candidato que é tão incompetente e é tão vida louca que não precisa nem de inimigo para conseguir se destruir. Ele mesmo já cava a própria cova e claramente se enterra. Isso está acontecendo muito agora em São Paulo e vamos lá que eu preciso te contar essa história. Pois é, a política ela tá caótica, sempre foi, não precisa nem de um empurrãozinho para as coisas acontecerem. E o Bolsonaro resolveu agora, em cima da hora, depois de estar inelegível, depois de ter virado diabo a quatro, falar de novas eleições. Então, se prepara que hoje tem muita bomba. Vocês já imaginaram Bolsonaro falando das caixinhas e de novas eleições? Se prepara que hoje você vai ver uma parada bem sinistra aqui. Então já deixa o like, compartilha e se inscreva, que hoje a gente traz muito conteúdo que você não vai achar em outro lugar. E sem contar que a gente precisa falar de uma PEC que foi aprovada agora, que vai limitar os poderes do STF. Então, hoje é cheio de conteúdo mesmo. Pois é, se tem uma coisa que tá acontecendo agora na campanha do Guilherme Boulos, é tentar puxar voto do Marçal e do centro. Porque os votos da esquerda o Guilherme Boulos já tem. Ninguém que é esquerdista vai votar no Nunes. Porém, os votos do centro, às vezes, podem malear e passar pro Boulos. Porque tem muita gente com raiva do Ricardo Nunes. E adivinha qual a estratégia que a equipe do Boulos usou? Pois é, o Lula já tá meio com a fita queimada, ninguém tá querendo ficar perto dele. É melhor você não ter o Lula na sua campanha do que ter ele, né? Porque, na verdade, quem ele apoiou mais perdeu do que ganhou. Então, vendo isso e querendo manter uma imagem mais neutra o possível, o Guilherme Boulos tá fazendo o quê? Pelo menos não o Guilherme Boulos, mas a galera que tá administrando. Falando, galera, vamos dar um chega pra lá no Lula, esses momentos, e vamos trazer o Alckmin, que o Alckmin é centrão, o Alckmin é paz e amor, o Alckmin é da galera. E não vai pegar tão mal assim falando que o Boulos é um radical, um extremista, coisa desse jeito. Então vamos trazer o Alckmin, que é o Alckmin que vai salvar a campanha do Guilherme Boulos. Até aí, tava tudo bem, né? Estratégia legal. Arranca aí o Lula que já tá meio queimado, põe o Alckmin que é mais centro, que a gente sabe que de centro não tem nada, né? Foi numa reunião onde estava o presidente do Irã, sabe? Mas dava pra mascarar melhor do que o Lula, tá com menos conflito do que o Lula. Porém, em vez do Guilherme Boulos apenas aceitar e falar, legal, beleza, gente, vocês querem que eu seja mais centro? Vou ser mais centro. O cara não, o cara meteu o louco, chutou o balde e falou, galera, não vou me render pro centro não. Agora que nem amarrado ele fica do lado do Alckmin. Boulos nessa tentativa aí de uma aliança ampla. De fato. Vai ter que elogiar o Alckmin, Boulos, e aí? O que você tem para dizer de bom sobre o Alckmin para nós? Fala Bem amarrado. do Alckmin aí. Bem amarrado. Pelo menos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha, eu entendo que o Lula tem a necessidade de ampliar para o centro. Até para poder... Óbvio, ele não tem nem mais postura, né? Principalmente por isso que ele tá perdendo o centro agora. Isolar o Bolsonaro na extrema-direita. Eu entendo, compreendo essa tática. A gente está vivendo no Brasil na situação, não que a gente escolheu, mas a situação real. Pô, parece agora, que tá funcionando, cara. Pois é, agora... Qual que é a questão, Barô? Ficando até sem graça. Eu disse isso ao Lula, disse isso a Gleisi, presidente do PT, e disse isso publicamente em mais de uma ocasião. Eu acho que chamar o Alckmin para vice não é uma coisa boa, não é um bom sinal. Porque o simbolismo do Alckmin, em primeiro lugar, é um simbolismo muito negativo. Eu sou de São Paulo. Mais negativo que o Lula, eu acho impossível. Bem dizer que o Alckmin também tá meio queimadinho na fita ultimamente, né? Mas que o Lula é impossível. Eu fui professor da rede pública estadual quando o Alckmin era governador. Puta, assim, o desrespeito, o descaso, a violência, não só com os professores, com os servidores públicos em geral. Como que você vê isso, Boulos, nessa... Sabe o que é o pior da hipótese? A gente vai ver que o Boulos tá falando mal do Alckmin, mas no final dessa história, se a coisa começar a apertar pra ele, obviamente ele vai se amarrar ao Alckmin e vai ser mais uma hipocrisia. Bem dizer que não tem nada mais hipócrita do que o cara falar, nossa, eu amo o Lula, amo o governo do Lula, que é PSOL e PT, e vai lá e praticamente detona o vice do cara, entende? Meio loucura. Mas é isso. O Boulos quer uma nova estratégia que não vai dar certo e não vai colar de jeito nenhum.
Mas isso aí eu vou te contar no outro vídeo. Porém, você sabe, né? A galera que adora cavar para o cova. Se Lula pular fora da campanha de Boulos, já era para ele, já era. E aí não consegue se eleger. Um exemplo básico disso é uma pessoa que ficou aí nesse pula de galho. Uma hora tava com um, uma hora tava com outro, uma hora brigava com um, uma hora brigava com outro. É a Joyce, que agora se revoltou, né? Ela, cara, desisto, não vou ser candidata mais nada não, tô nem aí. Já deu errado, porque ela achou que ela teria muito votos, mas assim, não chegou nem a 3.000 votos que ela conseguiu. E foi uma mera humilhação pra Joyce. Então, assim, agora ela vai desistir da campanha e falou, quer saber? Deixa pra lá, não vou mexer mais com política não, ninguém gosta mais de mim, por motivos óbvios. E a chance dela conseguir se eleger futuramente é impossível, porque se ela não ganhou nem de vereadora, se ela quiser ir pra frente como, sei lá, deputado ou como senador algum outro cargo, vai ser mais impossível ainda. E agora que ela não tem o apoio do Bolsonaro e de São Ninguém, já era. Joyce não vai estar dentro da campanha nunca de nenhum político. Tem outra pessoa que talvez tenha maior força que a gente conhece, que talvez não apareça em nenhuma campanha de políticos, pelo menos os políticos agora do Centrão. No início das eleições falou, venha com a gente, Bolsonaro, precisamos da sua ajuda. E agora que tá ganhando, deu um chega pra lá no Bolsonaro e falou, tchau, querido, não precisamos mais de você. Assim como o Ricardo Nunes está acontecendo na campanha dele, que estão todo mundo querendo falar, sai, Bolsonaro, não fica mais na campanha que vai pegar mal com o bolsonarismo, a gente já conseguiu o que a gente queria e você não é mais útil agora. E assim como estão fazendo isso, uma pessoa que fez foi o Silas Malafaia, que falou, Bolsonaro, você é muito covarde, cara, tu não decide se tava entre o Nunes, entre o Pablo Marçal, tem que tomar um lado, cara. Ou tu é centro ou tu é direita. Praticamente era isso que a gente estava vendo. Porém, o Pablo Marçal, então, segundo na visão do Silas Malafaia, estaria meio distorcido, que era o inimigo principal, até mais que o Boulos. É tanto que a gente olha os vídeos do Silas Malafaia agora. Vocês estão vendo o Silas atacar o Boulos com tanta força igual o Pablo Marçal? Eu não tô vendo, né? Então, assim, o Silas já tá ali bem declarado de que lado ele tá. E criticando o Bolsonaro, deu ruim. Depois de falar mal do Bolsonaro não deixou barato. Falou, colega, você é doido? Tá falando mal de mim? E aí, respondeu Silas Malafaia. O ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciou nessa terça-feira sobre críticas que sofreu sobre o pastor Silas Malafaia em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Silas Malafaia, então, tinha falado, né, que o Bolsonaro tava temendo uma derrota e que praticamente, assim, tava com medo de sair perdendo, apoiando o Nunes, e aí não foi muito confiante na escolha que ele tinha feito. Mas ao contrário do que todo mundo pensou, que o Bolsonaro ia atacar o Silas Malafaia, o Bolsonaro falou, olha, ele tá ligando a metralhadora, daqui a pouco passa, eu gosto de você, Silas, tudo tranquilo, tudo legal, tudo beleza, não vou entrar em conflito com você agora que é a hora mais desnecessária. Isso deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, povo. Por que o Bolsonaro não tá atacando o Silas Malafaia, que falou esse tudo sobre ele? Será que o Silas Malafaia tem mais força que o Bolsonaro? Será que o Silas manda no Bolsonaro? Todo mundo ficou meio com, assim, a pulga atrás da orelha com isso. Porém, a briga foi tipo aquelas brigas de cachorro que late, 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 e na hora que tá perto fica mansinho, entendeu? Foi mais ou menos isso, porque passou um tempo, aí fizeram as pazes, mesmo depois o cara ter xingado de covarde, né, omisso, e falar que ele era uma porcaria de líder. Pra piorar ainda, que o Silas escreveu um post falando que ele e Bolsonaro se entendi. É tipo aquelas brigas de casal tóxica, né, que um vai lá, xinga, ataca o outro, e o outro fica, legal, beleza, tranquilo. Só pode ser que essa relação do Bolsonaro com o Silas Malafaia tá meio louca, cara. Como assim o Bolsonaro é xingado, é atacado, é chamado de líder omisso, de escambau e age normalmente como se nada tivesse acontecendo. E sem contar, até antes das eleições, Bolsonaro era perfeito pro Silas Malafaia. Lembrando, o Silas já se declarou, eu não sou bolsominho, ou seja, o Silas Malafaia não é de direita, galera. Silas Malafaia é mais do que um centrão, ele é um cara que pula de galho toda santa hora, que se PT tá ganhando, ele vai pro PT, se o centro tá ganhando, ele vai pro centro, se o bolsonarismo tá ganhando, ele vai pro bolsonarismo, se a direita tá ganhando, ele vai pra direita, entendeu? E agora que a gente tá vendo quem tem mais força é o centro, então o Silas já despregou do Bolsonaro, falou, chega pra lá, Bolsonaro, você tá ficando fraco, fica com Deus, eu tô indo agora apoiar o Tarcísio, porque o Tarcísio tá com a bola toda, tá ligado ao PSD, então assim, né, ele tem a maior bancada, maior prefeito, uma base política muito interessante. Talvez eu possa, sei lá, em 2026, né, vir também como uma representação, ou para senador, ou então para presidente.
mas acho que você não é uma opção boa mais para mim apoiar. Não acho que você vai conseguir eleger alguém. Ou pelo menos o Silas quer fazer uma coisa que a gente possa pensar. Quer se tornar um líder, uma representação muito grande também, ter a mesma força que o Bolsonaro tem. Mas na direita ele sabe que ele não vai conseguir isso, porque já tem o Bolsonaro. Então ele vai para onde? Pro centro? Pois é. Mas é isso. Falando de Bolsonaro, falando de eleições, falando de tudo, vamos citar uma coisa que aconteceu agora lá em Angras, que é uma das cidades bem estratégicas e que deu ruim pro Bolsonaro nas eleições. O que aconteceu? O Bolsonaro ele sofreu uma derrota em Angras, né? E ele virou e falou assim: novas eleições na cidade. Pois é, pessoal, depois da derrota do seu candidato em Angras dos Reis, Renato Araújo, Jair Bolsonaro gravou um vídeo apoio ao lado nessa segunda-feira e falou na realização de uma nova eleição na cidade. O ex-presidente não entrou em detalhes sobre os motivos que levaram a crer que um novo pleito será chamado, mas disse brevemente que a campanha do prefeito eleito, Cláudio Ferretti, usou sua imagem para pedir votos ao MDB. Ferretti venceu com uma margem de pouco mais de 1.000 votos e teve 4.681, que dá mais ou menos 42,41%, contra 39.579 de Araújo, que daria 41,27%. As eleições ainda não acabaram em Angras dos Reis, disse Bolsonaro no vídeo divulgado no perfil de Araújo no Instagram. Tenho certeza que de novas eleições, no mínimo, haverão assim Angras e um novo prefeito vai ser eleito. Prefeito decente, honesto e não como indicado aí pelo seu Jordão. Afirmou então o ex-presidente, referindo-se ao atual prefeito, que seria Fernando Jordão, aliado de Ferretti. Ao lado de Bolsonaro, Araújo acusou a campanha do adversário de usar a máquina da prefeitura para coagir, ameaçar, perseguir imprensa e servidores em benefício do prefeito eleito. O ex-presidente falou então que resolver tudo na justiça seria uma opção e voltou a falar em uma nova eleição. Para ele, era vida ou morte, porque eles vivem disso, de dinheiro público e causa própria. Coisa que nós faremos diferente quando Deus quiser. Tudo for resolvido na justiça e por você nas urnas, novamente declarou. Então assim, né, o Bolsonaro pediu uma nova eleição por conta disso em Angra dos Reis. Ou seja, segundo ele, a imagem foi usada do próprio Bolsonaro para o outro candidato e o prefeito, o ex-prefeito no caso, porque o outro ganhou, estava usando a máquina pública para coagir, então, os eleitores a votarem no candidato dele. Então isso aí não pode, isso é crime. Se for provado mesmo, o certo seria novas eleições. E sem contar que é um crime pesadíssimo, tá? Mas assim, se vai ter eleições ou não, eu não sei. Mas que o Bolsonaro se revoltou, isso aí a gente conseguiu ver. Mas põe no comentário o que você acha, a gente vai voltar daqui a pouco com mais vídeos e tô aguardando vocês aqui.